Questão 25. 8 clientes de um banco, dos quais 3 são mulheres, estão na fila única dos caixas. De quantas maneiras as pessoas dessa fila podem se posicionar de modo que as mulheres fiquem juntas? Então, nós temos que imaginar o seguinte, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? São 8 pessoas, né? 3 são mulheres, né? E ele quer saber de quantas maneiras as pessoas dessa fila podem se posicionar de modo que elas fiquem sempre juntas. Então, vamos imaginar essas 3 mulheres juntas, ó. Aqui ou em outra posição, tá? Mas lembrando, quando ele fala essa palavra, as mulheres juntas, é como se aqui a gente tivesse uma só pessoa, né? Porque quando elas forem trocar de posição, elas vão juntas, né? Do jeito que tá aqui, ó, vão juntas trocando. Então, nós vamos aqui trabalhar com a permutação de 3. Por que permutação de 3? Porque a ordem dessas mulheres podem ser trocadas. Ele não disse que elas tinham que estar juntas, de forma que Maria, Marta e Rita estejam nessa posição. Eu posso começar com Maria, Marta e Rita, ou posso começar com Rita, Marta e Maria, e assim sucessivamente, tá? Então, eu posso permutar as 3, mas elas sempre juntinhas aqui, só a ordem delas que troca. E aí, permutar o restante que sobraram, né? As outras 5 pessoas na fila. Então, permutação de 3, tá? As 5 pessoas mais as 3 que formam uma pessoa só, né? Equivale a 6. Então, permutação de 3 vezes permutação de 6. Porque, ó, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais as 3 juntinhas que podem serem trocadas, equivale a 1, né? Então, vai dar 6. Então, quem é a permutação de 3? 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E quem é a permutação de 6? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. Multiplicando os dois resultados, né? 6 vezes 720, nós vamos ter um total de 4.320 posições. Aí o resultado da questão 25. Questão 26. Na questão 26, nós temos aí o seguinte: com 2 bandeiras vermelhas indistinguíveis, ou seja, né, elas são iguais, não dá nem para saber porque é a mesma cor, 3 azuis também indistinguíveis e uma branca. Quantos sinais diferentes podemos emitir pendurando todas elas enfileiradas no mastro de um navio? Então, se ele já está falando dessas bandeiras que são iguais, né, são indistinguíveis, então a gente já está trabalhando com a permutação com repetição. O total de bandeiras são 2 vermelhas, né, 3 azuis e uma branca. Ou seja, 5 mais 1, 6. Então, nós teríamos aqui a permutação de 6. Lembrando que tem as repetições, né? 2 vermelhas, 3 azuis e 2 vermelhas. Ou vice-versa, 3 azuis e 2 vermelhas. Então, tá aqui a nossa permutação com repetição. O total fica em cima, 6 fatorial. E embaixo nós vamos ter 3 fatorial, 2 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4, paramos em 3, justamente para eliminar com o que temos aqui embaixo. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Elimina, elimina. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Que vai ser dividido por 2 vezes 1, 2. Resultado, 60. Tá aqui o resultado.
dos sinais, né, que podem ser emitidos pendurando essas bandeiras. Questão 27. Na questão 27, nós temos aí o seguinte: deseja-se arrumar em um instante 4 livros de matemática, 4 livros de matemática, 3 de química, 5 de português. Todos diferentes. Quantas são as possibilidades de arrumação se não houver restrições? O que é que ele quer dizer isso, se não houver restrições? Que eles podem estar em qualquer ordem, né? Pode permutar de todas as formas. Então, o total de livros, ó, são 12. Então, nós teríamos aqui na letra A permutação de 12. E aí, vocês já sabem que essa permutação é a multiplicação de todos os números em ordem decrescente, né? 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, e assim sucessivamente até chegar em 1, né? Não vou nem repetir porque é uma multiplicação enorme, né? Tá aqui só para dar um trabalhão a vocês. E aí está o resultado, né? Esse número aqui enorme. Esse seria o resultado de multiplicar todos esses valores, né? Já na letra B, ele diz assim: os livros de uma mesma matéria permanecerem juntos. Ou seja, ele quer aqui na seguinte ordem: os 4 de matemática fiquem todos juntinhos, né? São 12 livros, ó. Vou até colocar aqui para vocês entenderem melhor. São 12 livros. Porém, ele quer que fique 4 de matemática. Tudo junto, ó. Vamos dizer aqui que é matemática. 3 de química. Tudo junto. E os 5 e último, né, de português, todos juntos. Mas não implica dizer que, por exemplo, eu não preciso começar por todos de matemática. Eu posso começar por química, matemática no meio, português por último. Ou posso começar com português inicialmente, depois química, por fim matemática. Ou seja, eles podem permutar, eles podem ser trocados de posição, só que eles têm que estar todos juntinhos, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma permutação dos 4, porque eles podem trocar de posição aqui entre si. Vou multiplicar por uma permutação de 3 e por uma permutação de 5. Porém, como esses 3 pacotinhos que eu formei aqui, eles também podem ser permutados, como eu disse a vocês, então vai ter mais uma permutação de 3 aqui. Porque além de permutar entre eles, os de matemática entre si, os de química entre si, de português também, eles podem ser permutados juntos, né? Trocando de posição eles juntos. Então, se a gente calcular aqui cada permutação dessa separada, né? E depois dar o resultado. Quem é a permutação de 4? Permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24, né? Vezes 1, 24. Quem é a permutação de 3? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Quem é a permutação de 5? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 20, 60 vezes 2, 120. E a permutação de 3, que nós já fizemos ali, 6. Agora, multiplicando, pessoal, esses 4 resultados. 24 vezes 6 vezes 120 vezes 6
nós vamos ter esse resultado aqui. 103.680, tá? E para finalizarmos, vamos para a questão 28. Tá aqui, ó. Nessa questão 28, nós temos o seguinte: um processo industrial deve passar pelas etapas A, B, C, D e E, ou seja, 5 etapas. Na letra A, ele quer saber quantas sequências de etapas podem ser delineadas de A e B, se A e B, quer dizer, devem ficar juntas no início do processo, e A deve preceder B. Ou seja, ele especificou aqui bem direitinho, ó. Vou colocar aqui letra A, tá? 1, 2, 3, 4, são 5, né, letras. Se ele tá dizendo que A deve preceder B, deve vir antes de B, né? Então, eu não posso fazer essa troca aqui, ó. Eles têm que estar nessa mesma posição. Não posso trocar. Não posso colocar B no início e A depois. Então, aqui eu só vou ter, né, uma opção. Vai ficar aqui 1. E aqui sobrou o quê? As outras 3 letras. Então, aqui a gente vai fazer a permutação de 3. Resultado, permutação de 3 é 6, né? E 6 vezes 1 é igual a 6. Tá aqui o resultado. Já na letra B, ele quer saber quantas sequências de etapas podem ser delineadas se A e B ficarem juntas, né? Só que em qualquer ordem, ou seja, B pode começar primeiro, A pode começar depois, né? E também não precisa ser necessariamente no início do processo. Ou seja, A e B também pode ser trocado de lugar. Então, ó, vamos deixar aqui A e B. Porém, vocês sabem que aqui eu posso trocar, né, de posição. B também pode vir para cá. Para B primeiro, A depois, né? E aí, vai contar como se A e B fosse uma posiçãozinha só, uma letra só. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos trabalhar com a permutação de 4. Porque A e B não precisa começar na palavra. Pode estar no fim, pode estar no meio, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ter 2 vezes, porque aqui eu posso começar com A ou posso começar com B. Então, aqui eu vou ter 2 formas diferentes, né, de sobrepor essas letras. E vamos multiplicar pela permutação de 4, porque é como se eu tivesse agora 1, 2, 3, 4 letras. Então, vamos ter 2 vezes quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que aqui nós vamos ter 24 vezes 2, 48. 48 formas, né, de sequências aí.